Olá pessoal, tudo bem? Olha só, então conforme eu já lancei aí nas redes sociais, eu trago hoje para vocês algumas questões de raciocínio lógico que vai ajudar você a gabaritar, fechar a sua prova da banca IDIB do concurso de Goiânia em Pernambuco. Antes da gente começar, deixa eu pedir uma coisa, inscrevam-se no canal, dê um joinha nesse vídeo aí, pode compartilhar com a galera, quem você conhece que vai fazer esse concurso, compartilha, pode espalhar para todos, que só assim a gente vai poder produzir mais e mais materiais, tá bom? Vamos começar? Vê só, eu trago aqui na primeira questão, uma questão que fala de conjuntos, certo? E aí o que é que acontece? Ele diz que o seguinte, considere os conjuntos A, B e C. Ele pede que a gente calcule esse conjunto aqui, ó, A interseção B, união C. Gente, interseção entre dois conjuntos, o que é? O que é que você tem que lembrar de interseção? Interseção é um conjunto formado pelos elementos, tá bom? Em comum. Você tem a interseção como um conjunto de elementos em comum. Então, olhando aqui, você tem A união B, A interseção B união C. Então, o que é que vai acontecer? Aqui, eu vou escrever primeiro a interseção de A com B. Olhando para os elementos que estão em A e estão em B, o único elemento que faz parte dos dois ao mesmo tempo é o 3. Então, A interseção B é o 3. Agora, ele quer que eu faça A interseção B união C. Então, se eu pego esse conjunto aqui, que é um conjunto unitário, formado só pelo 3, e vou unir ele com o conjunto C, eu vou ter o seguinte, ó, união entre conjuntos, você vai unir os elementos de um conjunto, que nesse caso é o conjunto formado por A interseção B, com um conjunto C. Só uma ressalva, na união não precisa que você repita elementos. Os elementos que aparecem repetidos, basta que você escreva ele uma vez. Então aqui fica assim, ó, 3, 11 e 12. E se você olhar com carinho, esse conjunto é o próprio conjunto C. Gabarito da questão, letra B. Essa aqui foi show, né? Então vamos para a próxima? Olha aqui, essa próxima questão é uma questão de sequências lógicas. E aí deixa eu fazer um comentário antes sobre sequências lógicas. O que é que você tem que tomar cuidado na hora da prova? Você tem que olhar as sequências lógicas, tá bom? E tentar enxergar um padrão de formação de seus elementos. Nem sempre o padrão de formação serão números como aqui está. Às vezes você tem números e letras, às vezes você só tem letras, às vezes você tem até figuras que são formadas a partir de um padrão. Então você tem que prestar atenção nisso, tentar identificar um padrão. Não existe uma regra geral para sequências lógicas, tá bom? A não ser que você esteja trabalhando com um APA ou um PG. Mas sequências lógicas você tem que observar o padrão de formação. Então vamos resolver essa questão aqui. Vem comigo, ó. Ele dá essa sequência e pede que a gente encontre esse próximo termo aqui. Quem vai ser esse camarada? Olha com carinho o que é que está acontecendo aqui. Você tem 2, 10, 4, 120. Quem vai ser esse próximo número? O que é que acontece aqui? Se você olhar com carinho, do 2 para o 10, eu estou multiplicando quanto? Eu estou multiplicando 5. Não é? Do 10 para o 40, eu multipliquei 4. Do 40 para o 120, eu multipliquei por 3. Ou seja, o que ele fez aqui? Ele fez uma multiplicação em ordem decrescente de números. Isso quer dizer o quê? Ele começou multiplicando por 5, depois multiplicou o segundo por 4, o terceiro por 3, obviamente, esse 120 eu vou multiplicar por quanto? Por 2. E quando eu multiplico 120 por 2, é uma conta fácil, né?
120 por 2, isso dá 240. Gabarito letra A. Acompanha comigo essa próxima. Olha só. Ele quer que você identifique, tá bom? Esse termo que está aqui. Ele diz assim: marque a alternativa que substitui o número que completa a sequência abaixo. Então, novamente, você está com uma sequência lógica onde você tem que identificar o padrão de formação. Então, acompanha comigo aqui, ó. Você tem 2, 5, 10, 12, 2, 5, 10, 17, barrinha 37, né? Esse padrão de formação, pessoal, o que é que acontece? Diferente da questão anterior, que você tinha que multiplicar, o que é que acontece aqui? Veja que não existe nenhum número que, se eu multiplicar por 2, eu chego ao 5, tá bom? Aliás, até existe, mas aqui eu teria que entrar nas frações, tá bom? Mas aí o padrão de formação não é esse, tá bom? Vamos lá, ó. Do 2 por 5, eu estou somando 3, tá certo? Do 5 para o 10, eu estou somando 5. Do 10 para o 17, eu estou somando 7. Opa, aqui a gente já consegue identificar o padrão. Eu tenho um padrão aqui cuja soma são os números ímpares maiores que 1. Ó, vamos lembrar, eu tenho 3, 5, 7, 9, 11 e assim por diante. Perceba que esse conjunto aqui, essa sequência, é a sequência dos números ímpares maiores que 1. Então, se eu somei 3 do primeiro para o segundo, 2 do segundo para o terceiro, 7 do terceiro para o quarto, obviamente, para chegar no quinto termo, eu vou ter que somar quanto? 9. Então, esse número aqui é quanto? 26. E perceba que ele tem que ser 26, porque quando você somar ao próximo número ímpar, que é o 11, quando você somar, você vai chegar justamente no 37. Então, do 17, para que eu chegue nesse número que ele está querendo, eu tenho que somar 9. Gabarito da questão, letra C. Então, perceba que as sequências lógicas, pessoal, o padrão de formação delas, alguns padrões são extremamente fáceis da gente identificar. Outros demandam um pouquinho mais de atenção da gente, mas coisa que quem acompanhou minhas aulas aí, tenho certeza que aprendeu isso, tá bom? Vamos para essa próxima questão. Também uma questão da banca EDIB. Aqui, ele pede o seguinte, ele dá 3 figuras. A figura abaixo representa uma fração, onde cada parte cinza indica uma quantidade. Dessa forma, calcule a soma de A, B e C, né? Os valores correspondentes a cada figura. Então, vem comigo. Essa questãozinha aqui, tá bom? Ela estava na prova de raciocínio lógico, mas o que a gente consegue, a ferramenta que a gente vai ter que utilizar aqui, é um conhecimento simples de fração. Se você olhar para cá, eu tenho uma fração, eu tenho um círculo dividido em quanto? Dividido em 8 partes. Só que eu tenho pintado em cinza 5 oitavos. Aqui eu tenho uma barra que ela está dividida em quanto? Em 6, aliás, em 12 pedaços. Então aqui as partes pintadas em cinza são 5 dozeavos. E aqui eu tenho essa figura, que ela é composta por triângulos equiláteros. E aí eu tenho pintados, na realidade, eu tenho 4 triângulos de quanto? Eu tenho 4 triângulos de 6. Então essa fração é 4 sextos. Eu não vou simplificar essa fração ainda, tá? Por que eu não vou simplificar? Porque ele quer a soma desses valores. Lembrando que esse primeiro valor aqui corresponde ao A, esse segundo valor
corresponde ao B. E esse último valor aqui corresponde ao C. Como é que eu faço para somar frações, gente? Vamos lá, ó. Deixa eu transcrever aqui, reescrever essa questão. 5 oitavos mais 5 dozeavos mais 4 sextos. Quando você tem soma de frações de denominadores, que é o número que está aqui embaixo, de denominadores diferentes, você tem que utilizar o mínimo múltiplo comum, MMC, que nesse caso é entre 8, 12 e 6. Aqui você pode ganhar tempo fazendo o seguinte, ó. Você pode simplificar logo por 6. Você pode dividir todo mundo por 6. Repete o 8, 12 por 6 dá 2 e 6 por 6 dá 1. Aqui, quando eu dividir por 2, eu chego a 4, 1 e 1. Por que eu repeti 1? Porque 1 eu não consigo dividir por 2. Agora aqui eu divido por 4, fica 1, 1 e 1. E aí o que acontece? O MMC vai ser justamente o produto desses três números. Cuidado, não vá confundir com o MDC. Aqui é uma questão de MMC, tá? Isso dá 48. Agora você joga o 48 para cá e faz o quê? Você pega esse mínimo, vai dividir pelos denominadores antigos, o resultado multiplica pelo numerador. Quando eu pego 48, divido por 8, isso dá quanto? Dá 6. 6 vezes 5, isso vai dar quanto? 30. Mais 48, quando eu dividir por 12, fica 4, né? 4 vezes 5, 20. Mais 48 por 6, isso vai dar 8. 8 vezes 4 dá 32. E aí, perceba que quando eu somar agora os numeradores, eu chego a 82 sobre 48. 82 sobre 48, isso dá quanto? 41 sobre 24. Por que deu 41 sobre 24? Porque eu simplifiquei por 2. Tá bom? Aqui eu tenho dois números pares e aí eu consigo dividir eles dois por 2. Tá bom? Essa é a questão. Deixa eu ver aqui. O gabarito dela é a letra C, tá vendo? 41 sobre 24. Vamos para a próxima? Olha essa questão aqui. Essa questão eu achei bem divertida de se resolver, tá bom? Porque ele traz o padrão em uma tabela. É uma questão de sequências também. E aí ele diz o seguinte, né? Sabendo que os números da tabela abaixo seguem um padrão de preenchimento, marque a alternativa que substitui a interrogação. E aí você olha para a tabela, tá certo? Lembra que uma tabela você tem linhas e tem colunas. Além das linhas e das colunas, você tem duas diagonais. E aí nesse caso, gente, você tem que prestar atenção no seguinte. O padrão de formação aqui é um padrão que segue na vertical. Como assim? Acompanha comigo, ó. Você tem esses números. Repare que de 35 para eu chegar a 31, eu terei quanto? 4, não foi? De 31 para que eu chegue em 28, eu terei quanto? 3. Será que esse padrão ele se repete? Observe aqui no meio. De 30 para que eu chegue em 26, eu tiro 4. De 26 para que eu chegue em 23, eu tirei 3. Opa! Agora, será que esse padrão é o mesmo aqui? É, gente, ó. Vai ser. É um padrão lógico. De 27 para que eu chegue em 23, eu estou tirando quanto? 4. E de 23 para que eu chegue no valor da interrogação, eu tenho que tirar 3. Obviamente, essa interrogação é quem? É 20. Que o gabarito é a letra D, gente, ó. Letra D para você. Tá vendo que o padrão dessa questão foi até fácil, bem divertido de você identificar? Aquilo que eu lhe falei.
sequências lógicas, você tem que observar os padrões. É importante que você olhe para as figuras, olhe para a sequência que vai ser dada para você, para que você identifique os padrões, tá bom? Vamos agora para essa questão aqui. Ele diz o seguinte: dê a negação de... Aí você olha aqui e você diz, meu Deus, o que é esse é ao contrário? Eu sei que isso aqui é pertence, que eu já estudei lá no ensino médio. Mas, gente, isso aqui é um quantificador, tá bom? Você tem esse símbolo que significa existe, tá bom? Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que existe um x pertencente ao conjunto dos reais, tal que x elevado ao cubo é igual a x mais 2. E ele quer a negação desse existe. O que é que você tem que lembrar? Ó, aqui você tem a negação do existe. A negação do existe 1 é esse A de cabeça para baixo. Meu Deus, o que é esse A de cabeça para baixo? É o para todo, gente. Você que não está lembrado do que ele significa, ele é o para todo e qualquer. E aí o que acontece? É lógico pensar nisso, né? Porque se eu estou negando que existe um, então isso vale para todos, entendeu? E se eu nego para todo, eu estou dizendo que existe um. Então olha aqui, obviamente você já pode excluir a B, a D e a E. Repare que ele está dizendo que existe um x real, de modo que x ao cubo é igual a x mais 2. Obviamente que para todo x real, x ao cubo é diferente de x mais 2. Gabarito letra A. A gente se assusta, né, quando o gabarito é letra A, mas não vá pensando assim não, porque algumas questões você vai ter gabarito letra A. Tá bom? Então, curtiram aí? Vamos para a próxima. Olha essa daqui, ó. Essa daqui é uma questão de equivalência lógica. Essa questão a gente tem que ter um certo cuidado, porque o que a gente tem que ter atenção aqui? Ele diz o seguinte: ele pede que a gente marque a alternativa que não representa uma equivalência lógica onde V é verdadeiro e F é falso. E aí ele dá 5 alternativas, tá bom? Vamos lá, vamos analisar uma a uma. Ele diz que P e V, isso é equivalente a P. Como é que eu posso pensar em resolver essa questão aqui, ó? Essa questão eu vou testando por hipótese, tá? Vamos pensar que P seja verdadeiro por hipótese. Na conjunção de duas proposições verdadeiras, isso vai dar a própria proposição P, que por hipótese eu considerei ela verdadeira. Não foi, ó? Eu estou considerando P verdadeira. Mas se eu considerar que P seja falsa, na conjunção, uma sentença falsa e uma verdadeira, isso vai dar o quê? Vai dar falso. Só que falso é quem? É o valor lógico de P. Então isso aqui não é. Isso aqui é uma equivalência lógica. Ele quer que não seja uma equivalência lógica. Essa questão está correta. Como ele quer que não representa, o gabarito não é ela. Vejamos a outra. Deixa eu só apagar aqui para a gente ganhar espaço. Olha o que aqui diz a letra B. Você tem o seguinte, você tem que P ou F é equivalente a P. Vamos pensar um pouco, né? Por hipótese, se eu considero que P seja verdadeira, o que é que vai acontecer? Na disjunção, uma sentença verdadeira e uma falsa, isso dá o quê? Da verdadeira. Só que por hipótese eu considerei P sendo verdadeira. Então, opa, é equivalente isso. Agora, se eu considerar que P seja falsa,
Na conjunção eu vou ter verdadeiro, aliás, verdadeiro não, falso, não é isso? Deixa eu apagar aqui. Eu tenho falso ou falso. E na conjunção isso dá falso. Só que por hipótese, o valor lógico de P é falso. Então isso aqui, gente, na letra B, você tem sim uma equivalência lógica. Como ele não quer que representa, o gabarito não é essa questão. Olha o que é que acontece na letra... Olha o que é que acontece na letra C. Repara comigo aqui. A letra C, eu vou ter que usar uma tabela verdade. E aqui eu já trago para vocês a tabela verdade pronta. Repara bem, eu tenho aqui P ou Q é equivalente a P e Q. O que acontece? Quando você tem a tabela verdade da disjunção e da conjunção, você tem que lembrar de uma coisa. Você está trabalhando com a lógica bivalente, que é aquela lógica que só tem dois valores, tá? O verdadeiro ou o falso, obedecendo aqueles princípios fundamentais da lógica aristotélica. Então vamos pensar aqui, ó. Se eu tenho a sentença P, ela pode ser verdadeira, mas também a Q pode ser verdadeira. Se a P for verdadeira, a Q pode ser o quê? Falsa. Se a P for falsa, a Q pode ser o quê? Verdadeira. Mas eu posso ter também ambas, as duas sentenças, na realidade, falsas. E aí, quando você está na disjunção, o que é que você tem que lembrar? Na disjunção, é importante você lembrar que basta que uma seja verdadeira, que a disjunção vai ser o quê? Vai ser verdadeira, tá bom? Então aqui você tem verdade, verdade, uma vez que P é verdade, né? E na disjunção basta que uma seja verdade. Aqui você tem também verdade e aqui você tem falso. E aí o padrão de formação de P e Q, esse inicial aqui, é o mesmo, tá bom? Eu vou jogar esse padrão aqui. V, V, F, F, V, F, V, F. Agora você está com a conjunção. O que acontece na conjunção? Na conjunção, para que você tenha verdade, é importante que as duas, é necessário que as duas sejam verdadeiras. Então só vai ser verdade nesse primeiro caso aqui, tá bom? Os demais serão falsos. Essa parte aqui, essa coluna, é equivalente a essa? Ela tem os mesmos valores lógicos? Não tem. Então isso aqui, o gabarito é a letra C, tá bom? Deixa eu dar uma dica, preste atenção. Ó, vamos lembrar aqui. Você na hora da prova esqueceu a tabela verdade da conjunção e da disjunção. A disjunção, pessoal, é o ou. Aí pensa comigo. Pensa que você, tá bom? Eu tenho um filho. Pensa que meu filho vai passar de ano e eu digo, filho, se você passar de ano eu lhe dou uma bicicleta ou uma bola. Tá bom? Se eu der uma bicicleta e não der a bola, considere dar a bicicleta ou dar a bola sendo verdade, tá bom? Considere que eu dei só a bicicleta e não dei a bola. Eu cumpri a promessa? Cumpri. Agora pensa comigo. Pensa que eu não dei a bicicleta, mas dei a bola. Eu cumpri a promessa? Tá bom? Uma vez que eu prometi que ia dar a bicicleta ou a bola, cumpri. Tá bom? Agora pensa que eu dei os dois. Dei a bicicleta e a bola. Ou seja, dei as duas que eu prometi, porque eu prometi uma ou outra. Agora pensa que eu não dei nenhuma. Então, isso aqui é falso. Na tabela da conjunção, você tem o i. Faz esse mesmo exercício de imaginação. Pensa que você tem um filho e você vai dar um... Ele passou de ano. Ele passou de ano
e você prometeu dar uma bicicleta e uma bola. Perceba que agora eu mudei o conectivo. Ao invés de ou, eu usei i. Só vai ser verdade, gente, se eu der os dois ao mesmo tempo. Se eu der a bola e a bicicleta. Se eu der só a bicicleta e não der a bola, é falso. Se eu dei só a bola e não der a bicicleta, também é falso. Se eu não dei nenhum dos dois, continua sendo falso. Então isso é uma dica para que vocês lembrem da tabela da conjunção e da tabela da disjunção. Vamos para mais uma, questão 7, né? Vamos agora para a questão 8. Gente, aqui é uma questão que envolve proposições também, tá? A lógica proposicional. Ele diz o seguinte: partindo do pressuposto que é falsa a afirmação a seguir, a afirmação é: Bernardo gosta de futebol ou Bruna gosta de natação. A alternativa com a afirmação necessariamente correta é qual? Preste atenção aqui. Você tem uma proposição composta que é formada pelo ou, que é uma disjunção. De modo que antes, tudo isso aqui, antes do ou, você tem a sentença P. Aqui eu vou chamar de P, tá? E essa outra aqui, tá de verde, eu vou chamar de Q. Isso aqui é o Q, tá certo? E aí vem comigo aqui, ó, presta atenção. Considerar que essa sentença é falsa é considerar que a negação dela obrigatoriamente vai ser verdadeira, né? Porque se eu nego uma sentença que é falsa, o que eu tenho, a negação de uma sentença falsa, tá? É verdadeira. E aí quando eu nego a disjunção, desculpa, você tem o quê? Você tem não P e não Q. Você transforma a negação da disjunção na conjunção e nega as duas. Então eu teria que ter o que aqui? Eu teria que ter Bernardo, tá bom? Bernardo não gosta de futebol e Bruna não gosta de natação. Eu teria que ter isso. Só que você olhando para as alternativas, o que é que vai acontecer aqui? Não tem nenhuma dessas alternativas que tenha a negação das duas. Você tem Bernardo gosta de futebol e Bruna não gosta de natação na letra C. Ele não negou a primeira, tá certo? Na letra D, ele tem Bernardo não gosta de futebol, mas manteve a segunda. Mas, gente, se eu estou negando as duas e uso o conectivo i, obviamente, na disjunção, para que ela seja verdade, é obrigatório que essa seja verdade e essa também seja verdade. E quando eu nego uma sentença falsa, que por hipótese ele considerou que é falsa, obviamente a negação de pelo menos uma é verdadeira. Então, o que é que acontece aqui? O gabarito é a letra A, porque eu tenho que Bruna não gosta de futebol, que é, nesse caso, a sentença que obrigatoriamente é verdade, tá bom? Gabarito letra A. Olha essa questão 9. Essa questão 9 também é uma questão que estava da BancDIB, estava na prova de raciocínio lógico. E aí você tem o seguinte: considera a situação problema. Para quaisquer dois números naturais A e B, a operação cifrão é definida da seguinte forma. Você tem aqui, ó, cifrão AB igual a A que multiplica quem? A mais B. Esse é o padrão. E aqui ele dá o seguinte, ele dá cifrão 2, 0,
ele dá esse primeiro par, né? E 1. O que é que eu vou fazer aqui, gente? Ó, aqui você tem o seguinte, você vai resolver primeiro o que tem aqui nos parênteses. Esse primeiro par ordenado é a operação. Quando eu resolvo essa operação, 2, 0, você tem o quê? Pelo padrão, você repete o primeiro termo, multiplicando a soma dos dois termos. O primeiro termo, nesse caso, é 2, multiplicando quem? 2 mais 0. Isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 2 mais 0 dá 2. Isso é quanto? 4. Agora, no lugar dessa operação, eu vou substituir o seu valor. Agora vai ficar quem? Cifrão 4, 1. Fica 4, que multiplica quem? 4 mais 1. Se você olhar com carinho, 4 vezes 5, isso dá 20. Uma vez que aqui vai dar 5. Gabarito letra B. Tranquilo? Não foi boa essa questão? E essa questãozinha aqui, ó, pra gente fechar. Ele diz assim: analise a seguinte construção da tabela verdade. Ele tem essa tabela aqui que foi dada. E ele quer a alternativa com a proporção composta que tem esses valores lógicos. Pessoal, observe aqui comigo, é muito fácil essa questão. Você tem aqui o seguinte. Repare que quando as duas são verdadeiras, você tem uma falsa. Quando uma é verdadeira e a outra é falsa, você tem verdadeiro. Quando um é falso e a outra é verdadeira, você tem verdadeira. Quando as duas são falsas, você tem o quê? Verdadeiro. Vamos pensar aqui comigo, ó. Se eu tenho aqui, se eu monto uma tabela do P ou Q. P ou Q, basta que uma seja verdadeira, né? Você está com a disjunção. Então aqui vai ser verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Agora, se eu negar, se eu fizer não P, não Q, se eu negar essas duas e fizer a conjunção delas, quando eu nego P, onde tem V vira F, onde tem F vira V, né? Então fica F, F, V, V, aqui fica F, V, F, V, não é isso? Agora faça a disjunção das duas, você tem F, V, V e V, que é justamente o que tem nessa coluna aqui. Então o gabarito dessa questão é a letra C. Pessoal, olha só. É isso aí que eu trago para vocês. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu desejo a cada um de vocês uma boa prova. Vai lá, arrasa. Para quem acompanhou as minhas aulas, resolvendo aqui exercícios, viu que algumas questões dessa banca são um pouquinho mais complexas, outras são bastante simples. E para quem viu todos os meus vídeos de raciocínio lógico, vai fechar, vai conseguir a aprovação que eu sei que você merece. Antes, não se esqueça de se inscrever no vídeo para dar aquela força pra gente, tá bom? Forte abraço e boa prova a todos!